Hoje temos aqui conosco a Thalita Costa, alguém muito especial. Já esteve aqui conosco no projeto de missões, lecionando, né, algumas aulas, de maneira presencial, online. Ela é uma missionária naturopata e esposa do Daniel Costa, que agora é presidente, né, da DYC. Então, é um prazer imenso ter você aqui conosco, Thalita. Muito obrigada por ter aceito o convite, estar aqui conosco, é um prazer. Que o Senhor venha te conduzir agora neste momento de estudo. Amém, Deus seja louvado. Obrigada, Claudinha. Olha, eu achei bem legal, porque quando você me convidou agora dessa vez, da outra vez você tinha me convidado e não deu certo, né? E agora dessa vez deu certo. E aí, quando eu fui ver o capítulo que era, eu falei, esse capítulo foi providência de Deus, assim, sabe? Nesses últimos anos, eu e o Daniel temos viajado bastante, e em todas as viagens que a gente fez, assim, todos os finais de semana, sempre ficando na casa de alguma família da igreja, né, conhecendo muitos lugares, muitas famílias, e chegou um momento, assim, determinado momento, que a gente falou assim, eu virei para o Daniel e falei, Dani, as pessoas estão desequilibradas, porque, assim, se tem uma área onde existe desequilíbrio, com relação à mensagem de saúde dentro da nossa igreja, né? Porque existe uma má compreensão daquilo que Deus deixou escrito no dom de profecia, existe uma falta de leitura e de discernimento próprio, né? E, infelizmente, a gente vive na era da informação, né? Porém, também da desinformação, porque todo mundo fala de tudo um pouco na internet, né? O que você quiser procurar na internet, você acha falando sobre tudo. Mas nem tudo que está falando ali é verdade, né? E onde as pessoas, elas vivem movidas pelo pensamento do outro. Porque fulano fala, porque fulano falou, porque um fala isso, o outro fala aquilo. Mas realmente poucas pessoas vão no livro mesmo, né? E perguntar ali para Deus o que Deus realmente disse sobre isso, né? Então, existe extremos no regime, que é isso que ela vai falar nesse capítulo, né? Existe, então, esse desequilíbrio com relação à mensagem de saúde. E eu vou contar aqui alguns exemplos do que aconteceu com a gente em determinados momentos, que me levou a refletir a essa conclusão, né, de que as pessoas estão desequilibradas, né, principalmente quando se trata com relação à mensagem de saúde. Cada um com a sua ideia, e a ciência, ela comprova tudo que você quiser, tanto para o lado A quanto para o lado B, né, mas eu vou ficar com a ciência, vou ficar com aquilo que Deus falou. E existe um princípio bíblico, eu até coloquei aí no slide, não sei se está aparecendo para vocês, Claudinha, que está lá em primeira carta de Coríntios, né, no capítulo 4, no verso 6, que diz assim, para que não vos ensoberbeçais, favorecendo um em detrimento do outro. Antes, aprendais, Paulo falou, a não ir além do que está escrito. E essa é a maior dificuldade nossa. Porque aí, se escreveu até um certo ponto. Thalita, além. só tem que projetar, ou colocar em apresentação de slides. Tá. E agora? Agora sim. Tá bom. Obrigada. Então, aí é um princípio bíblico, né? Tanto quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente estuda também os livros, né, nos conselhos ali no que foi escrito sobre saúde. A gente não deve ir além do que está escrito. Existem muitos textos fora de contextos que as pessoas utilizam para criar princípios ou doutrinas com relação à alimentação ou qualquer outro princípio de saúde, né, que Deus não falou ou que Deus não revelou, né? Aqui logo no começo ela fala assim, né? Nem todos que professam crer na reforma dietética, aqui ela está falando dentro de um aspecto só da reforma de saúde, que é a reforma dietética, né? Porque a reforma de saúde, ela não envolve só a reforma de alimentação, ela envolve muita coisa, né?
Então, nem todos que professam crer são realmente, de fato, reformadores, ela fala. Para muitas pessoas, a reforma consiste meramente em rejeitar certos artigos prejudiciais. Então, o que eles fazem? Ah, então a reforma é isso, então eu só vou tirar o que é prejudicial. Eles não compreendem claramente o que? Os princípios da saúde, e a sua mesa, ainda carregada de iguarias nocivas, está longe de ser um exemplo de temperança e moderação cristã. E, por outro lado, existe uma outra classe que, no seu desejo de dar bom exemplo, vai a um outro extremo, oposto disso. Ela fala aqui, né, que alguns não podem obter os alimentos mais desejáveis, e em lugar de usar aqueles que melhor lhes supririam a falta, adotam um regime pobre. E aqui eu coloquei dentro dessa balança aí para exemplificar os dois extremos que ela fala aqui. Então, agora eu sou adepta à reforma dietética, né? Eu vou ser adepta aqui à reforma de saúde. Eu falo porque há 12 anos atrás isso aconteceu comigo. Eu recebi a mensagem de saúde de forma incompleta, né? E aí, então, por um lado, a pessoa fala assim, vou parar de comer carne, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui da nossa realidade, né? Só que aí o que que acontece? Ela cai num extremo que ela coloca aqui de iguarias nocivas. Ela cai ali nos industrializados, nos altamente processados, que imita aquilo que ela comia, né? Que são os industrializados, que são altos, ricos em teores de sódio, de açúcar, de gordura, né? Que são altamente nocivos e são caros. E por outro lado, a gente vê lá o outro extremo, é aquele que adota um regime extremamente pobre, né? Eu me tornei vegetariano, só vou comer arroz e feijão todo dia, né? Então, ela fala aqui que a pessoa, ela não dá um bom exemplo, colocando alimentos que realmente seriam benéficos para suprir a faltas, né, de vitaminas e minerais. Então, ela acaba adotando um regime pobre. Então, aqui eu coloquei só para exemplificar esses dois exemplos, né, colocando dentro da nossa realidade. Aí aqui eu até coloquei, né, muitas pessoas pensam que ser vegetariano, né, ou que a reforma dietética só se resume a deixar de comer carne, é isso aqui, né? Aí as pessoas falam, mas ser vegetariano é caro, porque existem pessoas que deram mau exemplo com relação a isso, né? Não, ser vegetariano não é caro se você comer aquilo que realmente vai trazer os nutrientes necessários para sua vida. Mas se você comer do outro lado da balança aí, né? Os alimentos que são ricos em sódio, em gordura, em açúcar, altamente processados, industrializados, alimentos prontos, que tem só diz que não tem carne, né? Ou nada de origem animal, isso é altamente prejudicial e é caro. Então, isso não vai ser um bom exemplo, porque aquelas pessoas que têm umas condições não tão favoráveis financeiras, elas vão falar, não, isso daí não é para mim, né? Eu lembro que alguns anos atrás as pessoas falavam, eu não me torno vegetariano porque castanha é caro. Mas quem disse que vegetariano precisa comer carne, as castanhas todo dia? A gente come o mínimo, né? 2 castanhas é o suficiente e tem gente que até exagera. E se você não comer, você não vai morrer por isso, porque existem milhões de outras coisas que você pode estar comendo também, né? Existe uma variedade muito grande ali dentro do hortifruti, das frutas, né? Que a gente pode estar comendo. Então, aqui ela fala no primeiro ponto já desses dois extremos, né? Ela fala que outros pensam que uma vez que a saúde requer um regime simples, pouca atenção precisa ser dispensada à seleção ou preparo do alimento. Alguns se restringem a uma alimentação bem escassa, não tendo uma variedade suficiente para suprir as necessidades do organismo e, em consequência disso, elas sofrem. E aí vem o quê? Deficiências de vitaminas e minerais, vários problemas, doenças, e elas acabam sofrendo por isso. E a primeira coisa que as pessoas ao redor de fora, elas vão falar o quê? Ai, tá vendo? É porque você parou de comer carne, por isso que você tá doente, né? Então, aí a reforma que você pensa que você está defendendo para ser uma bênção, na verdade, ela se torna um mau testemunho, uma maldição, né? Isso aqui eu achei muito interessante que ela fala, né? Os que não têm, se não parcial compreensão dos princípios da reforma são muitas vezes os mais rígidos. Então, aqueles que menos sabem, que menos estudam sobre os princípios, são os mais rígidos.
Eles não somente em viver segundo as suas próprias ideias, como insistir nas mesmas. Então, essas pessoas que não estudam os princípios de saúde que Deus deixou, muitas vezes elas ou vão nas ideias dos outros, né? Ou elas criam as suas próprias ideias e elas insistem naquilo. E elas insistem que as outras pessoas também têm que fazer aquilo que ela também está fazendo, né? E ela fala, né, que o efeito dessas reformas erradas é tão prejudicial, né? Porque ela é manifesta na má saúde e o esforço de incutir os demais nas outras pessoas, né, de qualquer maneira, os seus pontos de vista, dão muitas ideias de falsa reforma dietética, levando outros a rejeitá-la inteiramente. Isso, olha, queridos, desde de alguns anos já que a gente tem viajado, temos conhecido muitas pessoas, né, dentro do contexto da igreja ali, muitas pessoas não se tornaram vegetariana ou não quiseram nem começar a reforma dietética por mau testemunho e mau exemplo de pessoas que fizeram isso. Elas não querem nem, muitas a gente já até conhecemos que não queria nem saber, nem ouvir falar, né, sobre o tema. Então, por quê? Porque ela teve uma má experiência, ou ela teve um exemplo ruim de alguém que viveu esses dois extremos, né? Os que entendem que as leis da saúde são governados por princípios, eles vai fazer o quê? Ele vai fugir dos extremos, tá? Tanto da condescendência com a restrição, tá? Ou tanto com aquele que acha que comer saudável, vegetariano é as iguarias, né? Ok, deixa eu pular aqui para uma outra parte, que ela fala aqui. Isso daqui eu achei interessante. Ó. Ninguém deve criticar os outros porque não estejam em todas as coisas agindo em harmonia com o seu ponto de vista. É impossível estabelecer uma regra fixa para regular os hábitos de cada um. Tá, lembrei aqui. No slide eu coloquei uma seção que ela fala, um pouquinho aqui antes, mais para cima, na página 319, ela coloca um princípio, queridos, que isso daqui é muito interessante. O apetite acha-se sob o controle da razão e da consciência, e são recompensados com a saúde física e mental. Aqui ela está falando, a Irmã White, ela usa muito esses termos, né, nos livros de saúde, nos testemunhos, sobre o apetite, sobre a questão da consciência, da razão, da vontade, do juízo, né? O que ela está falando? Muitas das vezes, os nossos apetites, paixões, eles acabam regendo as nossas faculdades superiores da mente. O ser humano, ele precisava ser regido pela consciência, pela razão, pelo juízo, né? Só que, infelizmente, hoje, devido a essa quantidade de estímulos que a gente vive, devido à nossa natureza pecaminosa também, nós temos uma tendência a ser movidos e regidos pelas paixões, pelas emoções, pelos sentimentos e pelos apetites, principalmente. Essas faculdades inferiores que ela chama, né, da mente, elas não são ruins. Deus nos criou com elas, mas elas deveriam ser estabelecidas, regidas pelas faculdades superiores da mente. Por exemplo, quando eu sento para comer, para escolher meu alimento, o que vai tomar a rédea, o controle? Vai ser o meu apetite, então eu vou comer aquilo que eu sei que ao meu paladar é bem gostoso, mas na minha consciência eu já aprendi, já entendi que aquilo me faz mal. Então, a pessoa que ela é movida, regida pelo apetite, ela vai comer, ainda que conscientemente ela sabe que aquilo faz mal para ela, que ela não deveria comer aquilo. Então, essa pessoa ela está sendo guiada pelas suas faculdades inferiores, entendeu? Agora, quando eu sento para comer, para escolher os meus alimentos, quando eu vou no supermercado, eu sou movida pela consciência. Não, eu já entendi que esse tipo de alimento, que isso daqui não é benéfico para minha saúde, eu não vou comer mais e não vou comprar mais. Então, você está sendo regido pelas suas faculdades superiores da mente, que é o que ela está falando aqui. Aí, quando uma pessoa ela é regida, né, pelo apetite, pelas faculdades inferiores, ela fala, o apetite acha-se sobre o controle do quê? Da razão e da consciência.
e são recompensados com a saúde física e mental. Então, é exatamente isso, é o que a gente precisa ponderar, né? O que tem regido a minha vida com relação à minha saúde? São os apetites? É aquilo que eu acho que é gostoso, mas eu sei que faz mal? Ou é a minha consciência? É a razão? Não. Eu preciso agir com a razão na hora de me alimentar, né? Mais para frente ela vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Aqui a gente vai entrar também num princípio muito legal, que fala que assim, ó, nessa parte que eu li, ninguém deve criticar outros porque não estejam em todas as coisas agindo em harmonia com seu ponto de vista. É impossível estabelecer uma regra fixa para regular os hábitos de cada um. E ninguém se deve considerar critério para todos. Olha só. Nem todos podem comer as mesmas coisas. Gente, isso para mim é um princípio, assim, o princípio top 10. Por quê? Eu aprendi dentro da naturopatia e viajando nessas convivências com muitas pessoas, que o ser humano, e principalmente as pessoas que lidam com a reforma de saúde ou com até mesmo dentro da área da naturopatia, elas têm a tendência a ser generalistas, tá? Elas generalizam tudo. E isso é você ferir um princípio muito grande, porque nem tudo que é bom para mim é bom para todo mundo. E nem tudo aquilo que é ruim para mim é ruim para todo mundo, tá? Vou dar alguns exemplos para vocês. Ela mesma coloca aqui. Há pessoas que não conseguem digerir ervilhas e feijão, e para outros eles são saudáveis. Aí, por exemplo, você pega ali uma pessoa que ela tem algum problema de saúde, né? Por exemplo, vou contar aqui o que aconteceu com uma amiga. Ela estava sofrendo de uma enfermidade do intestino, né? E ela tem síndrome do intestino irritável. E aí uma pessoa, uma naturopata, foi cuidar dela. E falou, não, você tem que comer arroz integral, você tem que comer comida crua. E ela estava comendo muita fibra, né? E a pessoa que tem síndrome de intestino irritável, ela não pode comer muita fibra. Aí eu vou falar assim, não, porque o arroz integral é ruim? Não, o arroz integral não é ruim, ele é bom. Mas para uma pessoa que tem síndrome do intestino irritável, ela não pode comer, porque o intestino está inflamado e ele não vai conseguir digerir essa quantidade de fibra, né? Principalmente os carboidratos, os cereais que são digeridos ali em uma parte no intestino. Então você vê como que as pessoas vão generalizando? Ah, então a Sermon White ela não podia comer feijão, que fazia mal para ela vai falar o quê? Que o feijão não presta, que não é para ninguém comer feijão. Então, eu tenho percebido esse desequilíbrio nas pessoas. Por exemplo, eu sei que a ciência fala aí, né, que, por exemplo, a questão do glúten, né, mas não são todas as pessoas que deveriam falar assim, ah, não vou mais comer glúten, porque todo mundo começou a endemoniar o glúten, né? E ela não deixou nenhum texto escrito falando que, olha, vai chegar um tempo que vocês vão ter que parar de comer o glúten. Não tem nenhum texto dela. E aí uma pessoa que às vezes tem uma deficiência, ou porque come demais o glúten, né? E às vezes não é só o glúten, né? É uma questão multifatorial ali. E ela fala, não, ninguém mais pode comer glúten, né? Eu sei que existe a questão que a ciência comprova aí, que o glúten ele tem um fator inflamatório, tudo bem, milhões de outras coisas, né? Mas eu tô falando, o que eu tô querendo exemplificar para vocês é a questão do desequilíbrio, né? E a generalização. E isso fere um princípio também, por exemplo, cada ser humano é um ser humano. Eu não posso passar o mesmo tratamento para uma pessoa de depressão, por exemplo, do que eu passo para um outro. Porque, às vezes, a causa da depressão de uma pessoa não é a mesma que a da outra. Às vezes, uma pessoa ela está com depressão por um fator de estilo de vida. E, às vezes, a outra apresenta depressão por um luto. E aí eu vou passar o mesmo tratamento para as duas pessoas, sendo que as causas são diferentes? Eu não posso. Então, por quê? Porque cada ser humano é único. Né? Cada ser humano é de forma individual, cada sistema é diferente do outro. Então, eu vejo muito essa generalização de tudo, né? Principalmente dentro da saúde. Fulano fez um tratamento de saúde para ele, que ele comia comida de manhã no café da manhã. Aí vamos todo mundo agora comer comida no café da manhã, porque
pessoa fez um tratamento de saúde para ele e deu certo. Mas não é porque deu certo para ele que vai dar certo para todo mundo, entende? Cada um tem a sua especificidade. Eu não posso, e isso é ferir um princípio máximo para mim, que é esse que ela fala aqui. Nem todos podem comer as mesmas coisas. Então, nem tudo que é bom para mim é bom para todo mundo. Eu, por exemplo, não consigo comer abacaxi. O abacaxi, para mim, é indigesto. Mas eu vou falar que o abacaxi é ruim? Vou falar, não, ninguém mais pode comer abacaxi porque o abacaxi tem uma enzima tal que é não sei o quê, que é não sei... Eu não posso fazer isso. O princípio máximo é cada um conheça o seu próprio corpo e saiba identificar em si aquilo que faz bem ou faz mal para você. E aí você não pode se tornar o padrão para os outros, tá? Existem aquelas coisas que Deus colocou como princípio para todos, mas existem coisas específicas que não é princípio para todos, que cada um deve seguir o seu de forma individual. Aqui ela fala, né, que há pessoas, por exemplo, que não conseguem digerir as ervilhas, o feijão, e para outros elas são saudáveis. Para umas preparações de cereais integrais são boas, enquanto outros não as podem ingerir. Então, queridos, é o que aconteceu com a moça lá. Para algumas pessoas, cereais integrais, quem tem um intestino inflamado, um pouco mais sensível, cereais integrais vai fazer mal. Ela vai sentir. Agora, para outras pessoas, não. E ela tem até uma orientação que ela fala que os cereais deveriam ser comidos muito bem cozidos, né? Eu sou uma pessoa que eu não posso comer muita fibra, cereais, principalmente integrais, cru, ou que não estejam muito bem cozidos. Eles têm que estar muito bem cozidos. Então, para outras pessoas pode ser que não sinta, né? Mas, então, cada um tem que aprender a conhecer o seu próprio corpo, e não é porque aquilo que faz mal para mim que eu vou falar que aquilo não é bom. E nem eu posso passar esse tratamento para todo mundo, né? Aí ela fala aqui, ó, os que residem em países novos ou em distritos pobres, onde são escassas as frutas e as nozes, não deviam ser incitados a excluir o leite e os ovos de seu regime dietético. É verdade que pessoas de físico forte, em quem as paixões são vigorosas, precisam evitar o uso de alimentos estimulantes, né, de comidas estimulantes. Aí ela fala um conselho bem interessante, né, que especialmente na famílias de crianças dadas a hábitos sensuais, os ovos não devem ser usados. Então aqui fica um conselho bem interessante, né, crianças, em famílias onde crianças têm hábitos sensuais, né, aflorados, o ovo não deve ser utilizado e outras comidas estimulantes, principalmente como a carne, né. Aí ela fala, né, leite e ovos não deviam ser de todo abandonados. Grande cuidado, no entanto, deve ser exercido para que o leite seja de vacas sãs e, da mesma maneira, os ovos venham de aves sadias e bem alimentadas e cuidadas, e os ovos sejam preparados de modo a serem facilmente digeridos. E aqui também ela fala, né? Então, olha, nem todo mundo vai precisar abandonar isso agora. Na época dela, ela falou isso, e ela fala que mas existe um cuidado com relação ao leite e o ovo, desde que seja de vacas sadias, né, não de vacas doentes, e de aves também que sejam alimentadas livremente, né? Mas ela fala que a reforma, ela deve ser progressiva. Ou seja, ela fala aqui que, à medida que as doenças aumentassem nos animais, o uso de leite dos ovos se tornará cada vez menos livre de perigo, né? Então, eu creio, queridos, que nós vivemos nesse tempo já, né? Principalmente pessoas que vivem em grandes cidades que não têm condições de ter seu leite da vaquinha ali e seu ovo da galinha, né? Então, ela fala que isso ia chegar um tempo, progressivamente, que esse uso do leite e dos ovos ia se tornar menos livre de perigo. Porque hoje as vacas estão doentes, né? Ali é um constante processo, né, de ordenha. A gente sabe, né, que muitos desses leites saem com pus, com várias doenças, e passam por um processo também químico muito forte para tirar essas doenças, né? Então, na verdade, aqui já estava sendo profetizado que esse tempo ia chegar e que deveria ser utilizado cada vez menos, né? Existe algo que eu queria comentar com vocês sobre a questão do equilíbrio, porque todo mundo fala assim, mas a gente precisa ter um equilíbrio, Thalita, com relação às coisas, né? Aqui ela está falando sobre esse equilíbrio.
Mas o que que é equilíbrio? O que que é o domínio próprio, a temperança? Porque muitas pessoas utilizam essa palavra, né, quando se refere à questão da reforma de saúde ou a reforma dietética, né? O que que é isso? Aí, quando as pessoas falam assim, domínio próprio, equilíbrio, temperança é isso aqui, é uma balança, né? Quando a gente fala de equilíbrio, domínio próprio, muitas pessoas pensam que é isso daqui, que é uma balança, né? Aí eu coloquei aqui, mas o que que é a balança, né? Desse equilíbrio? A balança do equilíbrio, da temperança e do domínio próprio é isso, é eu comer bem, né? Comer saudável, mas de vez em quando eu posso comer alguma coisinha ruim, né? Eu vou me manter equilibrado, né? Porque essa balança do equilíbrio é exatamente isso, é um pouco de coisa boa e um pouco de coisa ruim. Só que, queridos, esse conceito de equilíbrio, de temperança, de domínio próprio, ele é equivocado. Isso daqui não é equilíbrio, tá? Isso daqui não é equilíbrio. Porque quando você tenta buscar viver uma vida saudável, mas você abre essas exceções, você nunca vai conseguir realmente viver uma saúde ou ter uma qualidade de vida. Isso daqui não é equilíbrio, tá? Essa ideia de equilíbrio vem dessa filosofia chinesa, tá? Que representa esse símbolo aí. É exatamente essa balança aqui, ó. Que eles chamam de Yang Ying, alguma coisa assim. E eles falam o quê? Que todo mal tem um pouco de bom e todo bom tem um pouco de mal. E é exatamente isso aqui, ó. Então, toda alimentação saudável, eu posso de vez em quando abrir uma exceção para comer alguma coisinha ruim, que é cancerígena, que Deus falou que não era para comer, né? Então, esse é o conceito que o mundo apresenta aí, essa ideia. Mas, na verdade, quando Deus se refere a equilíbrio mesmo, uma pessoa equilibrada, está se referindo a isso aí, ó, a um equilibrista. O equilibrista, o que que ele faz? Ele tenta se manter naquela linha, naquela faixa, e ele não pode cair. Ele não pode cair nem para a direita e nem para a esquerda, né? E aí vocês lembram lá no texto bíblico de Deuteronômio, lá de Josué também, que Deus fala, olha, esse é o caminho, né? Andai por ele, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Deus falando ali para Moisés, falando para Josué, olha, não se desvie, né? Não desvie os seus pés de fazer o mal, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Então, esse conceito de equilíbrio é o correto. E o que que é temperança, né? Ela fala que temperança é se abster-se completamente daquilo que é ruim, que é prejudicial, e usar judiciosamente, usar com cuidados, né? Usar de forma moderada aquilo que é bom. Então, o que deveria estar naquela balança é só o que é bom, não o que tem algo ruim também. Porque o que é ruim deve ser retirado por completo, né? Como aqui, por exemplo, nessa balança aí, ó. Isso é equilíbrio, isso é temperança. É quando existe dos dois lados da balança coisas boas, mas de forma equilibrada. Por exemplo, comer banana é bom, é algo saudável, é rico em vitaminas e minerais, né? É rica em triptofano, é rica em potássio. Mas se eu comer 22 bananas, isso vai ser bom ou vai ser ruim? Vocês podem me responder? Ruim. Por que banana não é bom? É porque parte com exagero, né? Mexeu com exagero, já viu. Aí isso é um desequilíbrio. Isso é um desequilíbrio. Sim. É quando você usou demais aquilo que é bom. Entendeu? Agora, falar que equilíbrio é você usar um pouco de bom e um pouco de ruim, isso não é equilíbrio. Isso é falta de decisão. Isso é falta de tomada de decisão. Sim. Equilíbrio, na verdade, é isso aqui. É você andar por cima de uma corda como um equilibrista, se equilibrando, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então, isso daqui é conceito de temperança, isso daqui é conceito de equilíbrio, isso daqui é conceito de moderação, que é o que ela está falando, para a gente sair desses extremos, né? Para não ir ali naquelas comidas que são prejudiciais ou apresentar uma reforma dietética que é cara, que é prejudicial também para a nossa saúde. Eu conheço, queridos, muitas pessoas que falam que faz a reforma de saúde, mas só come comida industrializada. Só come os análogos, né? Ali a linguiça vegetal, a salsicha vegetal, o hambúrguer vegetal, a manteiga vegetal, tudo imitando
aquilo que ainda ela não entendeu que não é para ela comer. Claro que de vez em quando, né, você vai fazer alguma comida ali diferente, você usa alguma coisa, não tem problema, né? Mas não é uma coisa que fere o princípio. Mas você apresentar isso como uma reforma dietética, isso não é certo. Ou também aquelas pessoas que não pode nada, né? Ah, porque isso faz mal, porque aquilo faz mal, porque aquilo outro, e isso acaba tornando um fardo para as pessoas. E por que eu estou falando isso? Porque que existe esse desequilíbrio? Vou contar uma história para vocês, que aconteceu uns anos atrás, né? Dentro dessas nossas idas aí. E por isso que eu achei interessante esse capítulo, né, que a Cláudia me chamou, porque eu vejo isso, sabe? A reforma dietética, a reforma de saúde, ela tem sido pregada de forma equivocada por causa disso. Por quê? Nós fomos ficar hospedados na casa de uma família, que era da igreja, e aí eles comiam de tudo lá, comia carne, comia pimenta, comia de tudo, tudo quanto é coisa, assim, eles comiam. E assim, eu e o Daniel, nós temos conosco, a gente senta para comer, a gente não fala nada, a gente só pega o que a gente vai comer, mas como o Daniel fala, né, a pessoa pode comer uma cabeça de cavalo na nossa frente, a gente não vai falar absolutamente nada. E tudo bem. E aí eu fui, ficamos quietos, comemos a nossa comida, e eu falei assim para a pessoa, falei, posso fazer um pão integral? Né, porque a gente ia ficar lá alguns dias e tal. E aí a pessoa falou assim para mim, mas eu não tô comendo glúten. Aí eu falei assim, como assim? Ela falou, não, porque o glúten é inflamatório. Aí eu falei assim, aí eu fiquei pensando, gente, olha que desequilíbrio. A pessoa, ela não tá entendendo qual que é realmente a mensagem de saúde. Porque ela tá comendo carne, come queijo, come leite, come pimenta, mas ela não come o glúten, porque é o glúten que tá trazendo inflamação para ela. Então, assim, isso é uma insanidade. E não foi isso que Deus deixou escrito. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando, assim, dando de exemplo para vocês? Então, assim, as pessoas Satanás tem usado isso, feito as pessoas tirar o foco daquilo que realmente a gente deveria estar falando. Porque ela fala o quê? Quais são alimentos nocivos, né? A carne, agora os leites e os ovos, né? O queijo, ela fala que o queijo é deletério, que nunca deveria ser introduzido no estômago humano. O fumo, o álcool, as bebidas alcoólicas, o café. Então, ou seja, aí a pessoa come de tudo que traz enfermidade para ela, que Deus disse que trazia, mas na verdade o problema é o glúten. Então, assim, é um desequilíbrio muito grande, sabe? Aí você vai na casa de outra família, não, agora a gente é crudívoro, mas uma alimentação pobre, sabe? Não se empenha, não tem tempo para preparar comida, trabalha fora. E como é que a pessoa vai ser crudívora desse jeito? Então, e às vezes a pessoa coloca isso como se fosse a maior mensagem do mundo, que todo mundo tem que viver isso, entendeu? Eu respeito quem decide viver assim, mas dentro da liberdade de consciência de cada um, mas a pessoa pegar essa pauta como se fosse isso a mensagem de saúde, isso está errado, porque isso não é a mensagem de saúde, a gente tem que colocar aquilo que Deus revelou de forma clara, que é a mensagem de saúde, né? E às vezes, muitas das vezes as pessoas só falam do que não tem que fazer, mas não falam do que tem que fazer, né? Que é dormir cedo, fazer atividade física, né? E entre outras coisas que estão também envolvidas aí a mensagem de saúde. Então, vocês conseguem ver, né? A gente já foi em casos de pessoas que não seguia nada de reforma alimentar, mas a pessoa tomava água do mar, ia lá toda semana, pegava água do mar e tomava água do mar, porque era um remédio. Mas aí eu falava, e a sua alimentação? Toda desregrada, não faz atividade física, dorme tarde, e tal, tal, tal. Então, isso não é mensagem de saúde. E a pessoa prega como se fosse a mensagem de saúde, entendeu? Então, esses tipos de coisas, a gente viu muita coisa, mas muita coisa mesmo, sabe? De coisas assim que as pessoas criaram mas por que agora a gente não pode comer isso? Mas não pode comer aquilo. Mas agora tem que fazer isso. Até comida estragada eu já ouvi que a gente tinha que comer. Até comida estragada. Não, porque comida estragada é bom, que faz bem para o intestino, porque produz bactérias boas. Eu falei, gente, a pessoa está confundindo uma comida fermentada com uma comida estragada. Então, olha só o nível de desequilíbrio que está havendo. Eu não vejo mais esse equilíbrio e a unidade
entre o nosso povo da igreja. Cada um está pregando uma mensagem que quer, conforme a sua realidade da saúde, e ela coloca aquilo como se fosse a mega verdade, né, para todo mundo. E aí ela fere esse princípio que nem todos podem comer as mesmas coisas, que nem tudo que é bom para mim é bom para todo mundo, né? Enfim, ela fala que a reforma dietética ela deve ser o quê? Progressiva, né? E exatamente isso. A mensagem de saúde, ela foi dada de forma progressivamente, né? Ali para a irmã White. Ela apenas começou em 1863, mas ela foi recebendo luz sobre várias outras coisas no decorrer do tempo. Aqui está um pouquinho pequeno a letra, mas eu coloquei aqui para vocês, eu vou citar alguns exemplos, né? Antes mesmo de 1863, ela recebeu a mensagem sobre os efeitos danosos do fumo e do café, do chá e de bebidas alcoólicas. Depois ali ela foi recebendo aos poucos, né, a dieta sem carne, abandono do uso de alimento animal, né, o uso de cereais, legumes e frutas e verduras, intervalos entre as refeições de 5 a 6 horas. Depois ela recebeu a mensagem do vestuário, né, junto com a mensagem de saúde. Depois ela recebeu ali sobre o plano de 2 refeições, que a gente vai ver aqui também. Princípios de hidroterapia, o benefício do ar puro, exercício. Aí, em 1871, né, por exemplo, evitar que se... Cadê? Ai, não estou conseguindo ler, que está bem pequenininho também. Então, aí aqui ó, que ela coloca, né, o queijo é deletério, né, o limite de açúcar em 1870. Em 1891, começar a... Cadê? Essa inteligência artificial mudou tudo meu coisinha aqui, mas depois eu vou mandar ele direito para vocês. Então, você vê que durante, aqui ó, 1881, consumo de açúcar refinado, de bolos e pastelaria irrita o estômago. Então, Deus não foi dando toda a luz ali de uma forma só, de uma vez só. Deus foi dando aos poucos, né, conforme o passar dos anos, toda a mensagem de saúde que a gente tem. Então, a gente precisa se atentar muito à questão dos princípios, né? Aí ela fala aqui também que o povo de toda parte deve ser ensinado a cozinhar sem leite e ovos, e isso quanto possível, fazendo não obstante comida saudável e gostosa. Eu até coloquei essa foto aqui, né, que ela fala que todas as pessoas, né, homens e mulheres, deveriam aprender e ensinar a cozinhar, né, alimentos sem leite e sem ovos, e fazer comida saudável, e, né, não fazer aquela comida xoxa, né, vai fazer aquela comida temperada, aquela comida gostosa, aquela comida boa. Aqui ela fala sobre um hábito, né, de comer 2 vezes, que eu até comentei ali, né, que tá na época de... Tá tão pequenininha essa letra aqui, sobre a questão do plano das 2 refeições. Por exemplo, já passamos por lugares onde as pessoas tinham colocado ali para a família, para elas, que elas iriam só comer 2 refeições. E maravilha, eu acho isso muito bom, né? Porém, ela fala aqui, ó, o costume de comer 2 vezes por dia, em geral, demonstra-se benéfico à saúde. Todavia, sob certas circunstâncias, talvez algumas pessoas tenham a necessidade de uma 3ª refeição. Olha só que interessante. E isso é equilíbrio, né? Você vê, olha, de forma geral, isso é muito bom, fazer só 2 refeições. Mas, contudo, entretanto, todavia, existem pessoas que têm a necessidade de fazer a 3ª refeição. Mas aí existem pessoas que alcançam esse objetivo, ela vê que isso é benéfico para a saúde dela, mas ela quer colocar isso e impor para os outros também. E ela fala que isso não deve acontecer. No livro, ela especifica mais sobre isso no livro sobre o Conselho e o Regime Alimentar. Ela fala que até em instituições onde vivem outras pessoas, isso não deve ser obrigado. Porque existem pessoas que, sim, sentem a necessidade de uma 3ª refeição. E principalmente pessoas que trabalham mais no pesado, né? Pessoas que fazem só, às vezes, um trabalho mental, não tanto. Mas, por exemplo, o Daniel é uma pessoa que tem um metabolismo muito acelerado. Então, tanto que ele come muito bem, e ele está sempre magro, e a digestão dele é muito rápida. Eu não, eu sinto que por mais que eu coma pouco, ou coma saudável, tudo, a minha digestão ela já é um pouco mais lenta, o meu organismo é diferente do dele.
Então, para mim, 2 refeições seria ótimo. Eu não sinto necessidade da terceira. Mas para ele, não. Então, eu não posso obrigá-lo a colocar uma imposição aqui em casa, não, a gente vai ficar só 2 refeições. Não. Para ele precisa. Então, ele vai fazer a terceira refeição dele. Cada um precisa conhecer o seu próprio corpo, né? Aí ela fala que esta, porém, se for fazer a terceira refeição, aqui já é um princípio, né? Ela vai falar, ó, esta, porém, deve ser muito leve e comida de o quê? E uma comida de fácil digestão. Bolachas de sal, pão torrado e fruta, né? Ou uma bebida de cereal. Eis os alimentos mais próprios para a refeição da noite. Então, comer ali uma bolachinha salgada, né? Que são alimentos mais torrados, mais de fáceis mastigação, né? É um pão torrado com uma fruta ou uma bebida de cereal, né? Então, qual que é o princípio, se você for fazer a terceira refeição? Isso aqui é um princípio. É um alimento de fácil digestão, uma refeição leve, né? E não precisa comer muito. Então, esse é um princípio, e isso deve ser colocado para todos, ó. Nem todos podem ficar sem a terceira refeição, mas se for fazer a terceira refeição, que seja uma refeição leve, né? Uma comida de fácil digestão, e ela até dá aqui alguns exemplos. E ela fala aqui, ó, uma coisa muito importante. Alguns andam continuamente ansiosos de que seu alimento, embora simples e são, lhe possa fazer mal. Seja-lhe permitido dizer a esses, não penseis que a vossa comida vai fazer mal. Não penseis absolutamente nela. Gente, tem pessoas que vai comer, pede, ora e pede a bênção do Senhor e só pensa que aquilo vai fazer mal para ela. Então, muitos, né, como ela diz, muitas pessoas morrem de doenças totalmente imaginárias. Então, olha só como que é o poder da mente, né? Então, é muito importante que a gente sempre coma com alegria, com gratidão, crendo nas bênçãos de Deus sobre aquele alimento e que ele vai nos fazer bem, né? Eu acho que eu já passei muito tempo aí, né, Claudinha? Eu vou terminar aqui com só esses 2 pontos aqui que eu achei muito importante. Aqui ela fala aqui sobre, por exemplo, de pessoas que às vezes economizam muito na comida em casa para a família, mas às vezes prepara aquele monte de prato para as visitas. Ela fala que isso não é certo, que deveria, na verdade, dar mais atenção à preparação dos alimentos para a família e nem tanto para as visitas, né? Então, todos devem aprender a maneira de comer, de preparar o que comem, tanto homens como mulheres precisam entender o simples e saudável preparo de um alimento, né? Mais uma vez ela fala aqui, ó, cultivai o domínio de vós mesmos, mantei o apetite sobre o domínio da razão, né? Que foi o que eu coloquei aqui, ó, manter o apetite sobre o domínio da razão. Então, a razão deve dominar o apetite. E aqui ela fala, olha, infelizmente, a reforma dietética, por mais que você use ela, né, viva de uma forma equilibrada, por mais que isso aconteça, muitas pessoas vão te julgar, vão te condenar por causa disso, tá? Há uma grande classe que se oporá a qualquer movimento de reformador, né? Já vai te chamar de, isso daí é fanático, não sei o quê. Então, mas que a gente sempre mantenha ali o equilíbrio, né? Por esta classe, todos quantos deixarem o batido caminho do costume e advogarem uma reforma serão considerados radicais, por mais coerentes que seja a sua direção. Então, não ligue para o que os outros falem. Se você é regido pela sua consciência, pela sua razão, entende que aquilo é o melhor para você, que Deus colocou aquilo como um princípio, siga em frente, né? E ela fala, né, que a reforma de saúde, ela se baseia em princípios amplos e de vasto alcance, e não devemos amesquinhar com pontos de vista e práticas acanhados. Os que são regidos por princípios serão firmes e decididos em colocar-se ao lado do direito. No entanto, manifestação em todas as suas relações com os outros, um espírito generoso e cristão e verdadeiro comedimento. Então, esse é o maior princípio, né? Então, todos aqueles que estiverem realmente equilibrados, né, como mostra aqui, eles mostrarão em todas as suas relações com os outros generosidade, amor cristão, né? Não serão ríspidos, não serão desamorosos, não entrarão em brigas, em discussões sobre isso, eles não vão ser pessoas que vão tentar impor à força isso com os outros, né? Então, que Deus nos ajude a verdadeiramente ser pessoas
equilibradas como este equilibrista, né? A ser pessoas comedidas, como ela diz aqui, aprender a conhecer o nosso próprio corpo, a não achar que eu sou padrão para os outros, né? Mas me firmar e me basear naquilo que é princípio, procurar estudar anatomia e fisiologia, isso é muito importante, para que a gente aprenda o processo da digestão, para que a gente aprenda que cada ser humano é individual, cada ser humano tem a sua individualidade, sua particularidade, e aprendemos a conhecer o nosso próprio corpo, para quê? Para que eu possa diferenciar, identificar aqui aquilo que eu posso comer ou não pode, e não achar que isso é para todo mundo, né? Então, que a gente possa ter esse equilíbrio mental, queridos, que é o que falta muito no nosso tempo hoje, né? Esse equilíbrio, esse discernimento espiritual das coisas, para que a gente possa viver as reformas que Deus nos deu de forma equilibrada e para dar um bom testemunho para as pessoas, né? Que Deus nos ajude, queridos. E é isso, Claudinha, não sei se o pessoal participa. Agora você pode fazer uma oração final, por favor? Posso sim. Uhum. Querido e bondoso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor, te agradecemos pela mensagem de saúde que o Senhor deixou para nós através de muitos anos. Hoje a ciência está aí para nos mostrar que tudo o que o Senhor deixou escrito há mais de 180 anos atrás era algo que era para a nossa saúde, para que possamos viver bem. Então, por favor, Senhor Deus, nos dê sabedoria, nos ajude a procurar a ler, a entender a vontade do Senhor, a estudar por nós mesmos quais são esses princípios que regem a nossa vida, e a principalmente, Senhor Deus, de todo o nosso coração, ser moderados, ser comedidos, ser pessoas equilibradas. Nos ajude, Senhor Deus, neste processo, nos conceda o teu Espírito Santo. Cristo era assim, Cristo era equilibrado, era ponderado. Então, nos ajude, Senhor Deus, a imitar o nosso querido Mestre Jesus. Que nós possamos ser bons exemplos, ser boas testemunhas do teu amor, principalmente. Te agradecemos por isso e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.